Olá! O Brasil tem 230 milhões de celulares ativos no país e mais de um smartphone por habitante. É o que aponta um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Na mesma velocidade do avanço tecnológico, também crescem os ataques de hackers. Os usuários também têm sido cada vez mais incomodados pelos chamados spams telefônicos, aquelas ligações indesejadas com número desconhecido. No fórum de hoje, vamos falar com especialistas na área sobre a segurança dos usuários de telefone celular. No primeiro bloco, a jornalista Jordana Saldanha conversa com o gerente da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Fábio Koleski, e o advogado Cláudio de Jesus. Confira a entrevista. Vou começar com você, Fábio. Spam. A gente ouve muito falar em spam em relação a e-mail, né? Mas spam telefônico, o que é isso? Como caracterizar? Não existe assim um conceito regulatório ou legal do que seria o spam por telefone. Mas a gente consegue ver e ver na prática brasileira assim, o que está acontecendo das pessoas estarem recebendo insistentemente ligações, muitas vezes não conseguem nem completar a ligação, falam um alô e do outro lado vê uma linha muda. E a Anatel identificou esse problema, a gente tem tratado isso como chamadas abusivas ou chamadas incômodas. Ainda no ano passado estava um número muito crescente, a gente começou a perceber por vários sinais dos nossos processos de diagnóstico que isso estava ocorrendo e já começamos a estudar junto às empresas como que funcionam essas vendas por telefone. As empresas de telecomunicações contratam várias empresas terceirizadas que acabam realizando ligações, muitas vezes fora do que seria considerado o horário correto ou a quantidade correta. É um problema que não é só das empresas de telecomunicações, várias empresas vendem seus produtos por meio desse telemarketing, contudo, e como você bem disse ali no relatório da Truecaller, estima-se que 1/3 mais ou menos dessas ligações sejam feitas para vender serviços de telecomunicações. Como a Anatel regula o setor de telecomunicações, inclusive a oferta das empresas, a gente começou a cobrar uma postura mais adequada das empresas nesse sentido. Agora, no dia 25 de março, as principais operadoras do Brasil, se comprometeram perante a Anatel a fazer um código de autorregulação, com alguns pontos importantes que eles se comprometem a cumprir. Entre eles, assim, só ligar em horário adequado, não ligar de maneira insistente, ter canais para receber reclamações de consumidores que se sintam incomodados, respeitar o desejo dos consumidores que não querem receber ligações, e mais 2 pontos. Ter uma tratativa dos dados correto para que os dados cadastrais dos consumidores de uma prestadora não vão para outra, inclusive com os terceirizados. E a outra, eles se comprometem também a colaborar com a Anatel e com os outros setores e com os outros órgãos reguladores para uma solução maior dentro do Brasil, que não se restrinja apenas às chamadas para vender serviços de telecomunicações, mas para todos os setores econômicos. Tá certo. Cláudio, e o direito? Como que o direito trata essas ligações indesejadas? O direito trata muito parecido com o antigo comportamento dos bancos, quando eles mandavam para as nossas residências cartões de crédito, brinde, e dizia, olha, se você não quiser, você devolve, mas se você quiser, você vai pagar. O Poder Judiciário no Brasil inteiro coibiu essa prática de oferta de produto, oferta de serviço indesejado, por proibição expressa no Código de Defesa do Consumidor. Muitos tribunais consideram o spam, as ligações indesejadas ou o envio de e-mail indesejado como a mesma prática antiga de enviar cartão de crédito sem ter sido solicitado, uma prática que viola o direito do consumidor. É uma boa comparação, né? Fábio, você falou que a Anatel tem uma estatística, né? E essa estatística, ao contrário da estatística que a gente tem, que a gente trouxe aqui para o programa, ela é pequena em relação a essas chamadas indesejadas? Exato. Esse ano a gente tem recebido, sobre todos os motivos de reclamação dos consumidores de telecomunicações, cerca de 250 mil reclamações por mês. As reclamações sobre chamadas abusivas, sobre chamadas que incomodam os consumidores, estão em torno de 2.500, 3.000 ligações. É coisa de mais ou menos 1%
das reclamações. Mas a gente percebe, e todos nós vivenciamos como consumidores, como detentores de um telefone celular, a quantidade de ligações que a gente recebe. Eu acho que não existe ninguém no Brasil que possa hoje dizer que esse não é um problema que incomoda todo mundo, né? É bem comum mesmo, né? Cláudio, existe previsão de multa para quem pratica? E eu queria te perguntar, já que a gente está falando de multa também, às vezes a chamada não é só indesejada, ela é privada e a gente não tem como rastrear. Ou às vezes toca e cai. A gente não consegue saber quem está do outro lado. Como é que funciona essa questão da multa? A multa, como que funciona? Até hoje não existe uma regulamentação específica para aplicar uma multa administrativa contra essas empresas. Porém, o Poder Judiciário ele tem o poder de aplicar multa. Essa multa leva um nome chamado astreinte. É um termo francês, chama-se multa por descumprimento de uma ordem judicial. Como o Poder Judiciário ele interpreta que essas ligações são indesejadas, se o consumidor pediu para não ligar mais e a empresa continua fornecendo o serviço, posso dar um exemplo, telefonia, TV a cabo, assinatura de internet, que eles insistentemente continuam te ligando, você pode ir ao Poder Judiciário, levando aquele número de protocolo do atendimento. Então, se você recebeu uma ligação indesejada, diga, tire o meu nome do cadastro dessas ligações, o meu nome é fulano de tal, se identifica na ligação e, posteriormente, você pode requerer esta gravação. Existe o decreto do telemarketing que obriga as empresas a fornecerem as gravações e com este material você pode ir ao Poder Judiciário e pedir para que aquela empresa nunca mais ligue nos seus números. E o Poder Judiciário no Brasil inteiro tem concedido sentenças favoráveis a este pedido e dizendo, se ligar de novo, eu aplico multa, por ligação inclusive. Então existe um caso recente em São Paulo que depois da sentença judicial, até um advogado ele recebeu mais 11 ligações, ele recebeu o valor equivalente a 11 multas. Interessante, sim, né? Fábio, como funciona esse canal direto do consumidor com a Anatel? A Anatel, a gente recebe reclamações dos consumidores, tanto por meio de um aplicativo Anatel Consumidor, como pela internet, no endereço Anatel, www.anatel.gov.br/consumidor, ou por telefone também, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, que é o telefone 1331. A gente sempre recomenda ao consumidor que, quando ele sinta que seu direito está sendo violado, reclame primeiro na prestadora e peça uma solução à prestadora e anote o número de protocolo. Caso não tenha conseguido uma solução satisfatória, ele registre uma reclamação na Anatel. E assim também é interessante, em relação ao setor de telecomunicações, existe o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Telecomunicações, uma regulamentação de 2014 da Anatel. Esse regulamento, na época que ele foi elaborado, havia um problema muito grande, muito mais perceptível à época do que o telemarketing, que eram os spams por meio de SMS, mensagem de texto no celular. Então, a regulamentação da Anatel, ela proíbe as prestadoras de enviarem SMS para o seu consumidor, a não ser que haja consentimento livre e expresso do consumidor. Mas ela não faz uma restrição às chamadas de telemarketing. E o Brasil é o país latino-americano mais afetado pelo spam telefônico. O brasileiro recebe, em média, 37 chamadas não solicitadas todos os meses. É o que revela um estudo do aplicativo Truecaller, aplicativo gratuito que permite detectar e bloquear números indesejados. Veja na reportagem os principais dados desse levantamento. Entre os principais motivos das ligações spam estão oferecer serviços de telefonia e serviços financeiros. Segundo o relatório, os maiores spammers no Brasil são as próprias operadoras de telefonia, responsáveis por 33% desse tipo de ligação. As empresas de cobrança estão em segundo lugar, com 24% das chamadas. Algumas podem ser fraudes, em que criminosos tentam conseguir dinheiro. Os dados são da Truecaller, desenvolvedora de um aplicativo que bloqueia chamadas não desejadas. Bom, existe esse movimento das operadoras criarem as normas, as regras a serem seguidas por elas mesmas. Em contrapartida, a gente vê que o maior número dessas ligações partem justamente delas, né? O que acontece? Onde que está o gargalo de tudo isso? Aí eu jogo para vocês a pergunta. Na minha experiência, sendo tanto
advogado de consumidor, quanto advogado de empresa de telemarketing também, que eu já fui no passado, eles aplicam a lei dos números. A lei dos números, no mundo do marketing, diz o seguinte: quando você pratica um ato de venda repetidamente, você tem um resultado daquela venda. Então, apesar de ser um comportamento que as pessoas não gostam, existem pessoas que são suscetíveis àquela promoção. Existe um grupo de pessoas que acabam, sim, dizendo que tem interesse naquele produto ou serviço e acabam comprando. Porque se ninguém comprasse, seria um fracasso essa tentativa. Então, o que deve ser é regulamentado para que apenas as pessoas que têm interesse, aquelas que deram os seus números, que permitiram nos seus números a ligação para fornecimento de promoções, que sejam realmente objeto de ligação. Então, o que a gente vive hoje é uma pressão da lei dos números para provocar uma venda e, somado a isso, uma conduta que eu particularmente considero antiética, uma conduta que é violadora, que é invasiva ao sossego das pessoas. Existe essa pressão da venda e existe o movimento delas se reunirem e pactuarem isso por si próprias, entendeu? Essa, na verdade, é aí que não casa. Então, o que acontece, né? A gente está no mercado de telecomunicações no Brasil, hoje a gente tem 4 grandes operadoras que disputam o mercado muito ferrenhamente em praticamente todos os maiores municípios do Brasil. E a partir do momento que algumas começam a adotar uma postura de venda muito agressiva, as outras também começam a adotar para não ficar atrás. A gente vê que a longo prazo isso é nocivo. Primeiro, porque as vendas nem sempre são bem feitas, elas resultam numa reclamação depois do consumidor, que acaba gerando um custo para a empresa, acaba diminuindo a satisfação do consumidor, violando os direitos dos consumidores. E chega numa situação que a competição acaba não indo para um lado bom, acaba sendo para um lado ruim. Então aí entra o regulador e assim, a Anatel tem sido bastante enfática com as prestadoras no sentido de, olha, nós vamos regulamentar e precisamos de uma solução para isso. Elas se anteciparam chegando, olha, nós vamos fazer um caminho de autorregulação e vamos botar ordem nessa situação. Estamos esperando os resultados, estamos vendo, abrimos processos de acompanhamento junto às prestadoras para ver como que esses processos estão sendo implementados dentro delas, para ver se realmente vai ser efetivo. E esperamos, cremos e sabemos que a melhor solução é o caminho da autorregulação. Se não houver, nós temos todos os mecanismos possíveis para ou criar regras rígidas ou entrar com processos sancionatórios por condutas que não estejam corretas. E você, usuário de celular, sabe que as chamadas indesejadas estão longe de ser a única dor de cabeça. Elas até se tornam pequenas quando pensamos na atuação de hackers de celulares, invasão de dados, fraudes cibernéticas. São assuntos para o próximo bloco. Até já! Estamos de volta com o programa Fórum. Em pauta neste segundo bloco, fraudes cibernéticas, atuação de hackers e invasão de dados. Sobre esses e outros assuntos, acompanhe agora a entrevista feita pela jornalista Jordana Saldanha com o representante do Instituto Beta para a Internet e Democracia, Paulo Renan, e o diretor da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Evandro Lorenz. Vou começar o nosso debate aqui com o Evandro. Evandro, na reportagem a gente viu diferentes tipos de fraudes, né? Mas eu queria que você começasse explicando para a gente o que é a clonagem de fato. A clonagem mais clássica e que se tornou moda é a clonagem do chip do celular. Então, que é a conexão entre a operadora e o usuário. Com esse chip clonado, né, você passa a ser reconhecido pela operadora como o dono do aparelho. E, da mesma maneira, pelas aplicações. Então, o WhatsApp, o Telegram, todos são ancorados pelo número do celular do usuário. Então, você perdeu o seu número ou teve o seu chip clonado. Quem está com o clone do seu chip tem o seu número e então ele consegue fazer
alterações, né, mudanças no relacionamento com, por exemplo, o aplicativo de mensagens e até com os bancos que trabalham também da mesma maneira, reconhecendo o usuário pelo número do celular. Então, eu passo a ligar para uma central de atendimento do banco e digo, olha, eu preciso trocar a senha de alguma coisa, eu preciso fazer uma baixa de investimento e, dependendo do nível de engenharia social que foi feito para conseguir informações pessoais, que são, às vezes, os fatores de checagem pelos bancos e outras empresas, eu consigo responder a todas essas questões, mesmo estando com chip clonado, por exemplo, o nome da sua mãe, seu CPF, endereço, e consigo fazer uma operação, em alguns bancos é possível fazer operações pelo telefone, apenas passando os dados e usando um número de celular que ele considera válido, que é validado lá pelo sistema do banco, né? Só para a gente entender mais profundamente um pouquinho, eu, criminoso, que clonei esse chip, eu tenho acesso somente a esses aplicativos de mensagem ou eu consigo acessar outras informações que estão no aparelho ou na nuvem? Depende da aplicação. Você passa a receber, assumindo, é como se você trocasse de celular. Então, aquele celular novo, algumas aplicações, como o Telegram, por exemplo, vão recuperar suas mensagens anteriores porque elas ficam armazenadas, criptografadas em nuvem, mas ele reconheceu o número do telefone, então ele permite que você faça a baixa dessas mensagens. Outras aplicações você não vai conseguir recuperar o histórico, mas ao backup de fotos, por exemplo, você pode falar, olha, troquei de celular, né, eu quero baixar as fotos. E às vezes nas fotos tem fotos, por exemplo, de documentos, de cartão. Google Keep, por exemplo, se eu guardo senhas no Google Keep ou guardo informações importantes... Aí é um passo a mais, você precisa ter o acesso à autenticação daquela aplicação. Mas isso é possível usando a mudança, a assunção desse número te dá muito poder para fazer os passo a passo que as aplicações têm de recuperação de senha, por exemplo. Ok. Eventualmente, se a pessoa usa do telefone celular como um meio alternativo para recuperar a senha do e-mail, por exemplo. Exato. E aí a gente abre já todo um novo leque de vulnerabilidades, né? Eu falo para a empresa de e-mail, olha, perdi a minha senha, me mande um novo passo a passo para o meu telefone. E aí, se o chip está clonado, não vai para o aparelho do titular, vai para quem cometeu a fraude. Ok. Paulo, aproveitando que você pegou o gancho do Evandro, a legislação brasileira, ela protege essa pessoa que sofreu a clonagem do celular especificamente? De que forma? No Brasil, a legislação que vai se aplicar aí com mais facilidade é o direito do consumidor. Então, a partir do CDC, a gente tem algumas decisões hoje com já 13 anos, desde a primeira instância, mas também do STJ, reconhecendo a responsabilidade das empresas de telefonia, né? Se trata de uma vulnerabilidade da tecnologia de telecomunicação, então as operadoras acabam assumindo esse ônus. Entretanto, né, essas decisões mais antigas falavam em cobrança, né, ou mesmo na restrição do usuário de usar o seu telefone na situação da clonagem. A gente ainda não tem decisões recentes para essa nova moda, né, de eu acessar o WhatsApp de um cliente, ou acessar o Telegram, ou uma conta de e-mail, ou fazer uma transferência bancária, né? A gente até está juntando dois tipos de serviço a partir da telefonia. Então, a gente vai ter um novo desafio para o judiciário de encarar esses problemas, mas provavelmente o direito do consumidor vai dar uma proteção. Phishing é diferente de clonagem? É diferente. O phishing é um golpe mais antigo, trabalha muito no emocional e das pessoas, oferecendo vantagens, oferecendo algum tipo de retorno, né, caso o usuário clique num link que veio numa mensagem, num e-mail, numa mensagem de WhatsApp, Telegram, num SMS. Então, geralmente é uma mensagem com um certo apelo. Por exemplo, você acabou de ganhar um kit de perfume da fábrica A, né, e para receber, você clica nesse link para pegar os seus dados cadastrais. Nesse momento, ele está autorizando a entrada de um software malicioso no celular que, via de regra, vai tomar conta, né, assumir todos os recursos daquele celular. E, a partir daí, capturar, por exemplo, contas, senhas, informações que são digitadas pelo usuário, né? Enfim, não tem limite, né, a partir do momento que um invasor
assume o controle do seu celular, mesmo que seja passivo, só de olhar, ele tem acesso a tudo que você faz. Então, a partir daí, então, no phishing, o atacante vai ter acesso, por exemplo, a contas suas e fazer operações em seu nome, né? Contas das mais variadas, contas de e-mail e aí, como o professor aqui explicou também, né, relacionadas a relacionamento, né, com a operadora, com os players, né, com os vendedores de serviço, por exemplo. Já a clonagem, ela trata de um sequestro do número do celular da vítima, e aí a gente tem duas formas clássicas dessa clonagem, né? A primeira delas é física. Alguém tem acesso físico ao seu aparelho e com esse acesso físico ele retira o chip e em alguns segundos, no máximo minutos, por meio de um aparelho duplicador, ele faz uma cópia idêntica, bit a bit, do seu chip. Então, você tem um irmão gêmeo univitelino do seu chip na mão de uma outra pessoa. Aí você pode argumentar, mas eu não deixo meu celular com ninguém. Se você quebrar a película e for numa oficina pedir para trocar o vidro, para quem que você vai dar esse celular? Para um técnico que vai levar ele lá para dentro e vai trazer ele com a película reparada para você. Entre outras possibilidades, né? Às vezes você está no serviço, deixa em cima da mesa, e assim por diante. Então, essa é a primeira forma, a duplicação 1 para 1 do seu chip. A segunda forma, que é a que tem sido utilizada com muita frequência no Brasil, é a cooptação de pessoas que têm capacidade de fazer, por exemplo, a inativação de um chip e ativação de outra em lojas credenciadas de operadoras, onde você pode chegar e falar, eu perdi meu chip, eu preciso ou molhou, ou eu perdi o celular, eu preciso cancelar aquele e fazer um outro. Fazendo isso, a pessoa vai te pedir documentos. Não, cadê seus documentos? Fala, olha, estava tudo no barco, eu caí no mar e perdi os documentos, e minha mãe está doente, e eu estou com um problema sério, eu preciso que você me ajuda. E aí, às vezes, ele só toma um café aqui para você, né, pela força que você vai me dar aí, e consegue. Isso no clássico, né? Mas você pode ter também já alguém que já foi previamente cooptado para fazer esse tipo de reativação, né, ou cancelamento de um chip e habilitação de outro. Então, ele sai da loja com o seu chip. A diferença é que, nesse caso, o chip original, o verdadeiro, para de funcionar imediatamente. Às vezes a gente não nota. Está com o celular, ninguém ligou, ninguém mandou mensagem, a gente não fez ligação. Isso é importante. A gente não sabe que está clonado. Então, algumas horas são suficientes para muita coisa acontecer. E tem essa diferença, né, pro público mais leigo. Nessa modalidade mais moderna de clonagem, o seu celular vai parar de funcionar, mas talvez você leve um tempo para perceber. Em algumas técnicas de phishing, você vai continuar usando normalmente sem perceber, Exato. Talvez por muito tempo. Então, são vulnerabilidades aí que a gente precisa. No phishing, basta você clicar nesse link ou você precisa inserir algum dado? Não, depende do link. Se o link, por exemplo, te leva para uma página falsa de banco, ele diz, olha, sua conta está suspensa por... Às vezes a mensagem vem desse jeito, né? Por suspeita de fraude. Atualize imediatamente seus dados. Aí ele te direciona para uma página falsa. Nessa página falsa tem a carinha do banco. Ele captura a maior quantidade de informações possíveis suas, te pede lá, troca a senha, coloca a senha antiga e coloca uma nova. E aí está capturando sua senha antiga ali, a sua senha real. E aí, a hora que você dá um confirmar lá, ele joga uma outra tela, nem vai dizer que confirmou nem nada, dá tipo um erro, por exemplo. Às né? vezes você nem sabe que está sendo vítima, né? E a outra diferença interessante também, o phishing ele vai ser feito em massa. Né? A pessoa manda essa mensagem falsa para um incontável número de pessoas, qualquer pessoa que der o ok para ele está no lucro. No caso da clonagem do chip, seja física ou seja essa de recuperação, é direcionado, né? Vai ser feito número a número ou chip a chip. Mas a facilidade demonstra também que é um risco grande. O programa Fórum de hoje fica por aqui. Lembrando que para rever esta ou outras edições, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.